Queridos irmãos, queridas irmãs, então hoje nós vamos para o vídeo 579. Questão 192, já estamos terminando ela, né? Livro dos Médios, capítulo 16. Então agora nós vamos dar sequência aqui, médios para evocação. E assim Erasto nos diz assim, ó: os médios maleáveis são naturalmente os mais próprios para esse gênero de comunicação e para as questões de minudências que se podem propor aos espíritos. Sob esse aspecto, há médios inteiramente especiais. As respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Então, podemos dizer que, por exemplo, sobre este aspecto, há médios inteiramente especiais. As respostas que os espíritos dão, né, através desses médios de evocação, as respostas que dão não saem quase nunca de um quadro restrito, incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. Então, não são espíritos que trabalham através desses médios para evocação, não são lá espíritos assim muito desenvolvidos, né? Não são espíritos assim com certo nível de cultura, com certo nível de intelecto, de conhecimento, né? Vamos pensar que, com todo respeito, né? A gente tem que dizer isso, porque nem sempre é assim. Porque nem sempre é assim o que eu vou dizer. Por que eu estou pedindo com todo respeito? Porque deparamos, tem hora, com essas pessoas matutas que moram nas roças. Entenda bem, eu vou dizer uma coisa aqui para ficar melhor. Tem hora que a gente depara com umas pessoas que moram na roça, assim, aqueles senhorzinhos matuto, né? Que não sabe escrever nem o nome deles, mas tem um grande conhecimento, que a gente fica de boca aberta. Mas tem outros que moram na roça, que assim, demonstra assim um nível de cultura muito pobre, né, em todos os sentidos. Tudo que você pergunta a ele não sabe responder, ele não sabe de nada, né? Você pergunta para ele, você mostra a lua, que é aquilo lá? Ele fala assim, aquilo é um queijo, como já aconteceu comigo, né, quando criança na escola. E o matuto aqui acreditou, né, no que a professora disse. Apanhei igual besta quando eu falei pro patrão, mas aquilo lá é um queijo. Bom, é isso aí. Então, como vice-versa, né? Tem pessoas também que têm uma cultura tremenda. Você conversa com eles, mas é melhor você conversar com o matuto, porque aquela pessoa, tudo que fala, não aproveita-se nada. Então é a mesma coisa. Então as respostas que esses espíritos dão não saem quase nunca de um quadro restrito. Fica ali naquele processo incompatível com o desenvolvimento dos assuntos gerais. É incompatível, é uma coisa neutra,
né? São assuntos assim que não pode se levar em muita consideração. Médios para ditados espontâneos, de um outro tema. São aqueles que recebem comunicações espontâneas de espíritos que se apresentam sem ser chamados. Quando essa faculdade é especial no médium, torna-se difícil, às vezes impossível mesmo, fazer-se por ele uma evocação. Então é um processo assim tão espontâneo, mas tão espontâneo que as pessoas ali, né, em meio ou próximo àquele médium, quase sempre eles não percebem o quanto aquele processo é espontâneo, né? Entretanto, são mais bem aparelhados que os da classe precedente, né? Do que os médios de evocação, os maleáveis. São mais bem aparelhados que os das classes precedentes, atenta em que o aparelhamento de que aqui se trata é o de materiais do cérebro. Então, olha só para você ver, a gente precisa separar uma coisa do outro, enquanto nesses outros o princípio de, de uma inteligência estranha, que no caso um espírito, nesse caso já é mais material do cérebro do médium. Pois mister se faz frequentemente, direi mesmo, sempre maior soma de inteligência para os ditados espontâneos do que para as evocações. Entende por ditados espontâneos os que verdadeiramente merecem essa denominação, e não algumas frases incompletas ou algumas ideias corriqueiras que se deparam em todos os escritos humanos. Então, aqui agora nós vamos para a questão de número 193, segundo o gênero e a particularidade das comunicações. Médios versejadores, né, são aqueles que obtêm mais facilmente do que outros comunicações em versos. Por isso o tema, né, versejadores, em versos muito comuns para maus versos, muito raros para versos bons. Então isso é muito relativo. Então, esses médios versejadores, eles têm uma facilidade imensa para receber comunicações assim em verso, né? Então é um processo muito comum para maus versos. Agora, muito raros para versos bons. Os versos bons é preciso bastante conhecimento, bastante sensibilidade, bastante dedicação, é necessário bastante educação mediúnica, evangelização. É necessário esses itens todos, porque, por exemplo, Chico Xavier, sempre o nosso Chico, né? Chico Xavier, ele era portador de todas essas faculdades que existe aqui no Livro dos Médiuns, é óbvio. E Chico,
ele recebia muitos versos, poemas, né? Versos bons. Não tem-se relatos de que o Chico recebeu um verso ruim, um verso assim inapropriado à educação da humanidade. Então, graças à faculdade dele e também graças ao intelecto, à moral dele, graças à evangelização dele, porque semelhante atrai semelhante. Médios poéticos, olha só, médios poéticos, sem serem versificadas, as comunicações que recebem têm qualquer coisa de vaporoso, de sentimental, nada que mostre rudeza. São mais do que os outros, próprio para a expressão de sentimentos. Temos e efetuosos, tudo nas suas comunicações é vago. Fora inútil pedir-lhes ideia precisa, muito comum. Então, esse aqui, Erasto já trata dos médios poéticos, né? Agora, médios positivos. Nós estamos hoje dando uma agilizada para poder ajudar um pouco mais. Médios positivos. Suas comunicações têm geralmente um cunho de nitidez e precisão que muito se presta às minúcias, circunstâncias, aos informes exatos, muito raros. Então, os médios positivos, eles são muito raros, porque as comunicações deles têm, através deles, tem por geralmente um cunho de nitidez e de uma precisão, né, que se presta às minúcias circunstâncias, aos informes exatos. Então são comunicações muito precisas que dificilmente eles se prestam a alguns impostores, a alguns charlatões e alguns mistificadores. É lógico que mediante todo esse processo requer-se daquela ferramenta mediúnica bastante exercício, bastante teoria, bastante conhecimento, bastante prática, né? É preciso se entregar ao trabalho com muito amor, com muita dedicação. Médiuns literários não apresentam nem o que há de impreciso nos médios poéticos, nem o terra-terra dos médios positivos, porém dissertam com sagacidade, têm um estilo correto, elegante e frequentemente de notável eloquência. Então esses são os médios literários. Agora, nós sabemos que esse processo, eles são assim muito perceptível. O processo é imperceptível, né? Quando um médium, ele é portador de várias faculdades mediúnicas, as quais nós estamos aqui relatando, né? Como, por exemplo, nós conhecemos muitos médios que são versejadores, são poéticos, eles são positivos, literários,
médios incorretos, médios historiadores, médios científicos, médios receitistas, tudo de uma vez. Por que tudo de uma vez? Porque são faculdades, são dons mediúnicos e está relacionado também à aptidão do ser em processo de evolução, como se fosse uma caixa de ferramenta ali à sua disposição. Então, nós conhecemos muitos médios que são portadores de 30, 40 faculdades mediúnicas, as quais nós estamos aqui lendo no livro e esclarecendo. Isso é natural. Então, não podemos dizer que não, porque esse processo é relativo e também é complexo. Cada caso é um caso, ainda mais se tratando da desigualdade evolutiva, principalmente na evolução de cada um. Isso nós sabemos, né? A incorreção material do estilo decorre geralmente de falta de cultura intelectual do médium, tá vendo só? Que então, não, é sob esse aspecto um bom instrumento para o espírito, que a isso, aliás, pouca importância liga, tendo como essencial o pensamento. Ele vos deixa a liberdade de dar-lhe a forma que convém. É óbvio que o espírito deixa ao médium a liberdade de dar a forma que lhe convém. Já assim não é com relação às ideias falsas e ilógicas que uma comunicação possa conter, as quais constitui sempre um indício da inferioridade do espírito que se manifesta. Médios historiadores, os que revelam aptidão especial para as explanações históricas, porque existe aqueles médios, né, que têm mais aptidão às explanações históricas a respeito de tudo no mundo, desde que históricas. Esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium. Então, observemos, esta faculdade, como todas as demais, independe dos conhecimentos do médium, porquanto não é raro verem-se pessoas sem instrução e até crianças tratar de assuntos que eles não estão ao alcance, variedade rara dos médios positivos. Então, também os médios historiadores, essa faculdade ela é muito rara, porque essa faculdade toda independe, né? Aliás, esse conhecimento todo independe do médium, e sim mais ali dos espíritos que lhe inspira, que lhe intui, uma vez ele portador dessa faculdade. Então nós vemos essa faculdade, essa facilidade, inclusive em muitas crianças de 4, 5 anos, que são dotados de uma capacidade imensa de recordações, que ele consegue expor com uma facilidade imensa. E em todo o nível cultural das pessoas e do indivíduo ali candidato àquela mediunidade, né? Médios científicos
não dizemos sábios, né? Médios científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes e, apesar disso, se mostram especialmente aptos para comunicações relativas às ciências. Então, você observa que o processo é muito relativo e é muito sutil, porque quando se pronuncia aqui o termo, quando se usa o termo médios científicos, então logo vem à mente das pessoas, né, os sábios, o que não tem nada a ver. Os científicos é uma coisa, os sábios totalmente à parte. Médios receitistas têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas. Então, são os médiuns que têm a especialidade de servirem mais facilmente de intérpretes aos espíritos para as prescrições médicas, né? Importa não os confundir com os médios curadores. Então, Erasto, ele deixa bem claro aqui para todos nós que nós não podemos confundir os médios receitistas com os médios curadores, porque não tem nada a ver. Os médios receitistas, ele tem uma facilidade imensa de que os espíritos, através dele, possam receitar, prescrever medicamentos de todas as espécies, principalmente da homeopatia, se assim podemos dizer, né? Enquanto os médios curadores, esse fator está relacionado mais ao magnetismo, às energias do médium. Não dizendo que o médium receitista também não é dotado de magnetismo. Sim, é dotado de magnetismo, mas é preciso entender que cada qual ele encontra-se dotado de energias diferentes umas das outras, né? Então, visto que absolutamente não fazem mais do que transmitir o pensamento do espírito, sem exercerem por si mesmos influência alguma, muito comum. Então, os médios receitistas, essa faculdade é muito comum, né? Porque o receituário ali está relacionado a vários fatores. Então, os bons espíritos que inspira aquela pessoa a receitar determinado medicamento, determinada fórmula, que às vezes a pessoa fez uso para si próprio e se sentiu bem. Então, mediante certas situações, os espíritos levam aquela pessoa a se lembrar daquela fórmula, podendo ela passar para outra pessoa que necessitada se encontra naquele instante. Então você observa que é completamente diferente dos médios curadores, né? Então, médios religiosos ou que tratam de questões religiosas sem embargo de suas crenças, ou hábitos, né? Médios, filósofos e moralistas. As comunicações que recebem têm geralmente por objeto as questões de moral e de alta filosofia, muito comuns quanto à moral. Muito comum quanto às moral, né? Quanto à moral. Mas com relação
A filosofia já deixa a desejar um pouquinho mais. Então nós vamos para o próximo vídeo.